Gênesis capítulo 40, do versículo de 1 a 23. Gênesis, o início, né? Gênesis significa o início. Em hebraico significa início. Então, Gênesis, o início significa Gênesis significa início. Número 40, do versículo de 1 ao 23. Diz assim: passado algum tempo, depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José, para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Interessante, né? A sensibilidade de José, né? Percebeu que estavam preocupados e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que o consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. Então José lhe indarguiu da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça. Mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença de toda a corte. Reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança
que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros, mandou decapitar e empalar exatamente como José lhes revelara, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. É um texto muito conhecido de nós, é um texto que traz uma história comovente, cheia de detalhes, principalmente sobre a vida de José. A gente começa lendo a vida de José e vê o tempo, foi muito curto a vida dele. Mas ele tinha uma história muito afiada com Deus. Ele tinha uma história com Deus muito forte, porque no capítulo 32, versículo 2 diz: e Deus era com José. E Deus fazia prosperar os caminhos de José. Então ele era uma pessoa que ele se definiu por si próprio, ele teve uma atitude de adorar o Senhor, ele teve uma atitude de não abrir mão dos seus conhecimentos, dos seus preceitos. Ele teve uma atitude de servir o Senhor, mesmo distante de seus pais, sem ter a presença do seu pai. Muitas coisas ruins aconteceram na vida dele, mas ele não abriu mão disso. A vida de José ilustra muito bem como a presença de Deus e a sua bênção não se traduz apenas no bem-estar. Se olharmos pelo lado que muitos pregadores fazem, outras igrejas pregam isso e propagam isso para ter isso como firmeza, de que você tem que estar bem, você tem que estar ótimo, porque se você não estiver bem, se você não estiver ótimo, Deus não é com você. E se a gente olhar totalmente a vida de José, era impossível aos nossos olhos dizer que Deus estava com ele. Como é que Deus pode permitir todas essas coisas ruins, todas essas tribulações, todas essas dificuldades e todas essas circunstâncias na vida dele? Como Deus pode permitir isso na vida de José? E como Deus não está com ele e permite essas coisas todas? A presença de Deus em nossas vidas não quer dizer que a gente não está passando por dificuldades e que não estamos passando por lutas. José, com 9 anos de idade aproximadamente, perde sua mãe. Já começa o sofrimento dele. Com 9 anos de idade, aproximadamente, perde sua mãe. Primeiro ponto de começa o sofrimento dele. O segundo, com 17 anos de idade, é vendido como escravo ao Egito, onde passou 13 anos, entre trabalho e prisão. Entre trabalho e prisão, cerca de 13 anos. Terceiro, com 30 anos de idade, apresentado a Faraó para interpretar seu sonho. Aos 39 anos de idade, acontece o reencontro com seus irmãos, que foi uma coisa muito árdua, e precisava dele passar por esse caminho todo, precisava dele passar por todas essas dificuldades, era necessário ele passar por tudo isso, porque Deus tinha um plano na vida de José. A mesma coisa na nossa vida. O que importa não é o que Deus começou na sua vida, não. O que importa é o resultado daquilo que ele começou. É o resultado que interessa para o Senhor. E você sabe qual é o resultado de Deus para a sua vida? Você não sabe. Nós não sabemos. E por que nos preocupamos tanto assim? José não entendia nada. E quando ele faz cerca de 55 anos de idade, ele perde seu pai. Mas de todos os lances bons na vida de José, a gente vê que Deus estava com José, mas ele era um homem falho, era gente igual nós. Sujeito às mesmas paixões, se entristecia, ora lá se alegrava, outra hora chorava, outra hora deixava os problemas introduzir sua mente. Por que eu estou aqui?
Por que que eu estou aqui neste calabouço? Por que que eu estou aqui nesta prisão? Porque nada fiz. Eu não pedi para estar aqui. Isso era a lamentação de José. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para passar por esse sofrimento. Eu não pedi para estar preso aqui. Eu fui vendido como escravo, como ele mesmo diz aos oficiais. Aqueles homens que eram de confiança do rei. E foi preso lá. E o mordomo daquela casa, daquela prisão, ele confia esses oficiais, que era o copeiro e que era também o padeiro-chefe, e coloca José para ser o carcereiro, para ser o chefe deles ali. Impressionante isso. E o que que começa na vida de José? A desenvolver a sua sensibilidade, a desenvolver a coisa boa que existia dentro do seu coração, sem acumular coisas ruins, aquelas ofensas que ele teve dos seus irmãos, mas tinha um espaçozinho ali dentro do coração, e que isso agradou o Senhor. Ele começou a desenvolver relacionamento ali naquele lugar. E ele passou a olhar para os copeiros, ele se alegrava com os copeiros, ele compartilhava a sua vida, ele dizia sobre as suas dificuldades também, ele ouvia as dificuldades das pessoas. Mas naquele dia, esse dia, o José olha para eles e pensa, bom, hoje já não é mais esses meus amigos de cadeia, de prisão, já não é mais, eu não vejo alegria na cara deles. Eu vejo preocupações na cara desses homens. Esses homens não são reais. O que está vendo na vida desses homens? Que era oficial, copeiro oficial do rei, de homem de confiança, estava ali na mesma condenação que José. Mas acontece, irmãos, que aonde você estiver, mesmo em cadeias, em dificuldades, mesmo em momentos sem você poder se mover de um lado para o outro, mesmo preso, o que te faz falar, o que te faz sensibilizar pelas vidas dos outros, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem Ele, não somos absolutamente nada. Precisamos desenvolver o talento que Deus nos deu, independe de onde você estiver. Independe de circunstância que você estiver passando, precisamos desenvolver o talento que Deus nos deu. E José começa a desenvolver isso. O talento que Deus deu para você não é para você, é para abençoar vidas. O talento que Deus deu para nós é para o nosso próximo, é para abençoar vida, é para enriquecer as pessoas. Não é para nosso bem próprio, não. Não é para o nosso bem prazer, não. Que culpa tinha José de estar ali naquele calabouço, de estar preso ali? Que culpa ele tinha? Mas ele tinha um talento e precisava desenvolver isso. Ao olhar para aquelas pessoas, ao olhar para aqueles dois presidiários, na condenação, e ele pergunta, por que o semblante de vocês estão tristes? E às vezes você sofre porque você não conversa. Às vezes você sofre porque você não compartilha aquilo que está dentro do seu coração para ninguém. E você precisa compartilhar isso. Nós somos corpo, nós somos ovelhas, nós somos membros de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós temos líderes aqui, pastores. Desenvolva esse relacionamento para ficar mais leve para você. A vida daqueles dois estavam tristes, pesadas. Estavam difíceis para caminhar aquele dia, e José percebeu isso e chama eles dois, vem cá, vocês não estão bem. O semblante de vocês é cara de triste, entristecidos, vocês estão preocupados com o quê? Como os dois já haviam conversado entre eles sobre os sonhos, e aí eles falaram na mesma altura, nós tivemos sonhos. E esses sonhos que nós tivemos nos preocupa muito. E qual é a maior preocupação deste sonho para nós? É porque não existe ninguém para interpretar
os nossos sonhos. E José disse: realmente não existe ninguém para interpretar o sonho de vocês, mas Deus é que dá a interpretação. Faça-me o favor, conta para mim os seus sonhos. E o copeiro, ele tomou a sua iniciativa. Era um homem de confiança do rei. Era aquele que estava todos os dias ali entregando a taça de vinho na mão do rei Faraó. Era aquele homem de confiança. E o copeiro, ele tinha que estar ali bem. Ele tinha que estar alegre, formoso no rosto. Ele tinha que estar bem, porque era a forma do rei confiar nele. Porque se estivesse triste, poderia condenar que algum veneno, alguma coisa que pudesse estar naquela taça ali, porque ele tinha que experimentar também daquele vinho e dar a taça para o rei. Mas naquele dia ele não estava bem. E ele tomou a iniciativa e disse: eu tive um sonho sim, José. E ele fala do sonho, sobre 3 ramos, 3 videiras. Fala da taça. E José olha bem na cara dele e diz assim: esses 3 raminhos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai te restituir, vai te dar uma bênção, vai te dar o seu emprego de volta, e você vai estar lá na presença dele. E José se empolga cada vez mais: olha, mas não se esqueça de mim, seja bondoso para comigo, e lá na presença do rei, tu fala para ele sobre a minha condição. Porque eu estou aqui inocentemente. E Deus era com José. Impressionante isso, né? E Deus era com José. Pois bem, e aí o rei vai, 3 dias depois, chama lá o copeiro, e tudo aconteceu. O padeiro, oficial do padeiro, o chefe dos padeiros, ele fica empolgado porque ouviu dizer de 3 dias, e ele viu 3 cestos também. E no coração dele ele estava crente, estava acreditando que seria também uma notícia boa. E ele se empolga e diz: olha, eu também tive um sonho, o meu sonho foi assim, eu tive um sonho que tinha 3 cestos, um mais alto que o outro. E no de cima existia vários doces de padaria, aquilo que eu sei fazer e que o rei mais gosta. Mas veio uma ave do céu e comia daquele cesto. Eu acredito que aquela voz embargada, sabe qual é? De José. Pois bem, são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser chamado também. Só que vai ser diferente dele. Você vai ser levado, vai ser captado, vai ser colocado numa estaca e as aves do céu vão comer sua carne. E acabou a história deles. E o copeiro, naquela empolgação, ele vai 3 dias depois, está lá na presença do rei, para oferecer ao rei a taça. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente. Querido, o que Deus vai fazer na sua vida não depende de ajuda de ninguém. Conta só com a ajuda do Senhor. Pode ser até aquele que você pediu: lembra de mim lá, mas espera o momento que Deus vai usá-lo. Não é o tempo que você quer, não é o tempo que eu quero, não é o tempo que você determina, é o tempo de Deus para esclarecer, é o tempo de Deus para agir. Ele poderia dizer: vai lá e faça isso, eu estou aqui. A alegria de José foi outra, porque ele, dentro do seu coração, ele dizia para si mesmo: aquele homem vai me ajudar, ele vai estar lá na presença do rei, ele vai falar, ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar de mim. E aquela ansiedade de José todos os dias. Ele acordava: será que ele lembrou de mim hoje? Nada.
Passou um dia, 2 anos, talvez 1 ano, talvez 2 anos. Não podemos afirmar. Não teve mais resposta. Será que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu na vida do copeiro? Mas que homem ingrato é esse que esquece de mim, hein? Pode todo mundo esquecer de você, mas o nosso Deus jamais esquecerá de você. E não importa pelos caminhos que você está andando, não aflige as vossas almas, não aflige os vossos corações. Creia em Deus, não fique abatido, renove as vossas forças em Deus e saiba que a resposta dele vai vir por intermédio de um ou de outro, ou talvez Deus direto, mas ele está cuidando dos seus caminhos, ele está cuidando da sua vida, ele está cuidando da sua firmeza, ele está cuidando da sua fé, está zelando por aquilo que você acredita, ele está aplicando no seu coração os ensinamentos, ele está aplicando na sua vida o que você deve desenvolver, aquilo que ele deu e vai dar para você. Desenvolva, aprenda a desenvolver o talento que Deus deu a você. Não importa as circunstâncias que você está passando, você é talentosa, você tem um talento de Deus, você tem aquilo que Deus designou antes de você nascer, você já nasceu com isso, Deus já aplicou no seu coração, basta você crer, desenvolva isso, tenha confiança em Deus, tenha alegria nele, deposita a sua confiança, descansa no Senhor e desenvolva aquilo que é de maior que está em sua vida, que você precisa desenvolver. Não deixa as prisões te calar, não deixa as prisões tirar a sua sensibilidade. José estava preso, sim, estava preso porque inocente. Mas não foi a prisão que tirou a sua alegria, não foi a prisão que tirou o seu relacionamento com Deus, não foi a prisão que tirou a sua confiança com Deus, não foi a prisão que tirou a sua sensibilidade para com os outros, porque dele mesmo, ele olhou e disse: você não está bem, fala comigo, eu posso, com a ajuda de Deus, te ajudar em alguma coisa. Querido, não deixa morrer aquilo que Deus colocou no seu coração, não. Não deixa morrer aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perturbe o vosso coração. Crê em Deus. Nós não podemos deixar morrer. Desenvolva o talento que Deus colocou na sua vida, que seja em oração, que seja em relacionar, que seja chorar um com o outro, que seja ouvir, que seja a sensibilidade de ver, de perguntar. Isso já é muita coisa. Não deixe de se relacionar, não deixe de suportar o seu irmão na fé, ou fraco, suportar, ajudar, dar o suporte necessário, porque tempos difíceis nós estamos atravessando. Tempos difíceis José atravessou. Agora, querido, impressionante, ele era gente igual eu, igual você, gente como gente. Nasceu Manassés. Ele disse, o Senhor, botou Manassés e disse: o Senhor fez eu esquecer de todas as mágoas que eu tive. Teve Efraim, o segundo filho. Ele disse: o Senhor me fez prosperar neste lugar. Querido, sempre dá honra a Deus, porque Ele não mediu esforço para te salvar, Ele não mediu esforço para te perdoar, Ele não mediu esforço para colocar no seu coração o dom essencial de amor, de paz, de liberdade.
Ele não mediu esforço para isso, porque Ele escolheu você para investir em você. Ele escolheu em você para investir em você. Ele escolheu a mim para investir em mim. Escolheu a Paola para investi-la. Escolheu em todos nós aqui para fazer um investimento. Igual começou com José, embora que todas as dificuldades que ele passou na vida dele, nenhuma delas atrapalhou a sua trajetória. E hoje, por qualquer coisinha, nós interrompemos o propósito de Deus em nossas vidas e ficamos presos. Ficamos presos naquele galho, naquele emaranhado. E não saímos dali. E o Senhor quer que nós saiamos. Ele só disse uma coisa: eu estou aqui inocentemente. Eu vim da terra dos hebreus. Eu fui vendido como escravo. Estou aqui. Mas eu sou inocente. E nós precisamos desenvolver isso. Às vezes justificamos muito sobre aquilo que nós escolhemos, sobre aquilo que não deu certo. Às vezes queremos buscar justificativas numa coisa que não existe. E a gente fica preso buscando essas justificativas, marcando passo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? É igual Jesus com os seus discípulos. Passando lá, quando viu aquele homem cego, aquele jovem, aquele garoto cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus. E tem que fazer pergunta mesmo, porque precisa aprender, não é isso? Mestre, diga-nos uma coisa. Quem pecou para que este menino ficasse desse jeito? Para que esse jovem ficasse cego dessa maneira? Foi ele? Foi os pais deles? Foi os antepassados deles? Para que ele pudesse sofrer desse jeito? E aí o que acontece? Não. Nem ele pecou. Ninguém pecou. Isso é para manifestar a glória de Deus. E ele nem viu Jesus fazer aquilo, porque ele não enxergava. Ele só ouviu a voz. E o lodo que marcou os seus olhos. O barro que marcou os seus olhos. Vai e lava no tanque. Jesus não disse que ele ia ficar bom não, querido. Ele só disse, vai e lava os seus olhos lá no tanque, chamado enviado, tanque de Siloé. Vai e lava os seus olhos. O Senhor não disse que ele ia ficar bom, não. Vai lá e lava os seus olhos. Né? E às vezes nós fazemos a pergunta para o Senhor assim, Senhor, se eu vou ali, ou vou lá, ou acolá, o que eu vou ganhar com isso? A gente hoje ainda tem essa capacidade de perguntar, o que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso, fizer aquilo. Se eu obedecer todos os seus mandamentos, o que eu vou ganhar com isso, Senhor? Nós não falamos assim diretamente. Mas às vezes no coração nós pensamos isso. Porque os discípulos, eles foram ousados a perguntar para deixar lição para nós. Senhor, nós largamos nossa casa, largamos nossos parentes, abandonamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Os discípulos perguntaram isso a Jesus. E Jesus não repreendeu, não. Com todo amor e paciência, Jesus ensina para eles. E vós que deixaram tudo por amor de mim, também vos assentarão na boa do Cordeiro, assentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles entenderam? Entenderam nada. Mas é uma promessa grande. E nós vamos ver isso. E como José era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, ele faz igual o seu pai, não é isso, Jacó? Jacó não teve José como preferido? Vê todas as lutas que aconteceu na vida dele por causa da preferência. Para Deus não tem preferência não, querido. Para Deus somos todos iguais.
E Jacó tinha o filho dele preferido, que era José. Deu uma túnica especial. Até porque que Raquel era estéril e não podia dar à luz a filha, e ele amava Raquel. E aí Deus concede a ela 2 filhos, Benjamim e José. E no nascimento de Benjamim, o que acontece? Raquel morre. Aí Jacó vai e abraça o seu filho e tem ele como prioridade. Pega uma túnica de muito valor, uma túnica bonita, toda colorida, e coloca em José. E José lá na frente, quando nasce Manassés, quando nasce Efraim, ele tem uma quedazinha para Efraim. A Bíblia diz isso. Ele tem uma quedazinha para Efraim. E Jacó, quando estava com os olhos já escurecendo, já não estava enxergando mais nada, já prestes a morrer, precisa receber a bênção. E José pega Manassés e pega Efraim. Papai, aqui estão os meus filhos. Esse daqui é Manassés. E ele coloca a mão de Efraim. Esse aqui é Manassés, papai, a preferência. Está escrito isso, irmãos. Aí sabe o que Sabe o que Jacó faz? Aí na hora de abençoar, ele cruza as mãos. Ele faz assim e abençoa Manassés, que é o de direito, que é o direito da primogenitura. Mais uma coisa no finalzinho da vida de José, e ele aprende. Deus está no controle de tudo. Eu pensava que eu estava no controle disso. Eu coloco meu filho aqui como preferência, o papai não está enxergando nada, mas ele cruza as mãos. Ele faz o cruzamento das mãos e abençoa o meu filho. E o Senhor está no controle de todas as coisas. E é interessante porque a Paola sempre fala isso. A gente pensa que está no controle. A gente pensa que está no controle das coisas. Não está no controle de nada. Quando a gente pensa que está no controle, é que está tudo descontrolado. Nós não aprendemos isso ainda. Aí você imagina José lá naquele lugar, sofrendo, sem pai, sem mãe. Os irmãos ele já não queria ver mesmo. Eu estava traumatizado com seus irmãos de fazer uma injustiça daquela. Deus pega as coisas ruins que aconteceram na sua vida e transforma em bênção, amém? Deus faz isso. Tudo aquilo que você acha que é perdido, que é ruim, que não presta, Deus pega esse monte, tudo aí, e transforma em bênção. E te coloca em lugares altos, lugares bons. E faz florescer a sua vida. É assim que Deus faz. Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 28 diz assim: Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está falando, sabe qual é? Sabe, João Batista. E ninguém nascido de mulher é maior do que João. Sabe por quê? Porque na antiga aliança, Abraão falou sobre Jesus, amém? Abraão falou sobre Jesus. Davi falou sobre Jesus. Jeremias falou sobre Jesus. Elias falou sobre Jesus. Malaquias falou sobre Jesus. Joel falou sobre Jesus. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre Jesus. E o maior foi João Batista, o profeta, porque ele não falou, ele apresentou Jesus. Ele apresenta, está aqui, este é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele apresenta para a humanidade. Por isso que maior do que João, nascido de mulher, não existe outro maior. Porque os outros profetizaram, mas não viram. Os outros falaram, mas não viram. Mas João tocou, batizou Jesus nas águas e disse, é necessário, João, é necessário, Jesus, é necessário, Jesus, é necessário que eu seja batizado por ti. E Jesus disse, não, João, eu e você
precisamos cumprir a justiça do Pai. Coisa linda isso, querido. É por isso que ele é maior. O que foste ver no deserto, ele fala do profeta Isaías, uma cana agitada pelo vento, onde ele prega o arrependimento, onde ele pega que as pessoas devem se arrepender. O batismo de João, eu batizo com o batismo do arrependimento, mas após mim virá um que é maior do que eu. Esse batiza com fogo, é Jesus de Nazaré, e ele apresenta, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso ele é maior. Não existe outro. Ele é o precursor. E você conhece algum milagre que João fez? Pelo menos na Bíblia não está mencionado nenhum milagre que João fez. Você não é maior porque você faz milagre? Não. Você pode ser maior quando você desenvolve o talento que Deus te deu. Que seja em amor, que seja em perdoar, abraçar o seu próximo, ser sensível às dificuldades dele. Agora, para desenvolver o talento que Deus te deu, precisa de duas coisas importantes. Estar cheio do Espírito e não esquecer de relacionar com Deus. São duas coisas juntas, paralelos. Você não pode esquecer disso. Porque no desenvolvimento, no relacionamento com Deus, você está buscando o enchimento do Espírito. Sem essas duas coisas, você não vai desenvolver o talento. Você vai estar olhando na vida das pessoas e dizendo, está sofrendo por causa disso e disso, porque fez uma escolha diferente, porque fez uma escolha errada. Que coisa errada que fez? Quem somos nós para julgar isso? O Senhor se compadece com aqueles que se colocam diante dele. Eis-me aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Igual Davi. Davi, na antiga aliança, ele seria fulminado, querido. Mas ele teve fome, ele entrou lá no lugar santo lá e comeu o pães da preposição, que era só sacerdote poderia comer. E ele entrou lá, ele foi lá e comeu, que estava com fome. E Deus mostrando para nós que a gente teria esse acesso livre para comer, para viver. E Davi deu esse exemplo para nós, profeta do Senhor. Abraão foi profeta, profetizou a vinda do Senhor através de seu filho Isaque, lá no monte. Moisés falava com Deus cara a cara. Abraão foi chamado amigo de Deus, ao ponto de Deus falar para Abraão assim, Abraão, eu não vou fazer nada nesta terra antes de participar a você. Irmãos, que coisa linda é isso? O que está faltando para nós? Para desenvolver esse relacionamento e o talento que Deus deu para nós. Pelo menos um talento nós precisamos ter, amém? Se não tiver nenhum, está errado. Pelo menos um. Desenvolva esse, para que venham outros e outros e outros e outros e outros e outros e outros. E às vezes você tem um e não quer desenvolver e fica pedindo outro. Desenvolva o primeiro que Deus te deu, para que outros possam ouvir. Não fez milagre. João não fez milagre. Mas o Senhor Jesus o honra. Não é porque ele foi primo de Jesus, não, amém? Não é porque foi primo, não. É porque ele tinha uma vida consagrada com Deus. Porque no ventre da sua mãe, Deus falou para Isabel, olha, ele vai ser criado fora da sociedade. E a criança se robustecia em espírito. E ele comia tudo diferente da sociedade. Amém? Enquanto os outros comiam cordeiro, peixe, comida à vontade, ele se alimentava de quê? EBD. De que ele se alimentava, gente? Gafanhoto e mel silvestre. Vegetariano, praticamente dizendo. E viveu bem. Desenvolveu o quê? O talento, a missão que Deus deu para ele.
Não ande de cabeça baixa. Olha para cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por você. O Espírito Santo está aqui. Coloca a sua vida diante de Deus e manda essa tristeza embora. Manda essa confusão de mente embora. E tenha um equilíbrio emocional com Deus. Não deixa as coisas se te escravizar. Não fica preso nessas coisas. Faça igual José. O Senhor é comigo. Está acontecendo isso comigo porque existe um propósito. José não procurou nada, mas existia um propósito de Deus na vida dele, e no final ele entendeu tudo isso. Que você possa entender o que Deus tem para a sua vida. Não murmure. Aliás, pode até murmurar, mas não deixe as murmurações entristecer o coração de Deus, não, amém? Que eu já falei isso aqui. Uma vez eu murmurei tanto, eu fiquei 4 horas murmurando. Murmurando 4 horas. Porque eu estava levando alimento, dinheiro, o pessoal lá de Minas, o carro estava lotado, estava arriado tantas bolsas de alimentos não perecíveis, levando para eles lá a cesta básica, dinheiro também. Meu carro foi afetado por um circunstância. Amassou meu carro todo. O nosso carro. O nosso. Gente, eu fui dali até em Além Paraíba, murmurando, mas murmurava que chegava a ficar vermelho. A minha vontade era pegar toda aquela cesta básica, jogar fora, voltar e o carro todo amassado, a porta toda amassada. Eu já contei isso aqui. Mas quando eu cheguei em Além Paraíba, entrei na concessionária, o chefe da oficina falou, o que foi? Eu falei, não, esse carro aí está com a porta toda amassada. Ele falou assim, dá uma volta por aí, daqui a 2 horas você volta, pega seu carro de volta. Eu falei, tá bom. Aí fui, fiquei lá, mas murmurando. Sentei na praça lá, falei, Senhor, o que eu estou ganhando com isso? Saindo do Rio de Janeiro, 5 horas de viagem, 6 horas de viagem, para ganhar o quê? Isso aí, a destruição dos bens. Irmão, como Deus nos ensina? Como Deus nos ensina? 2 horas depois eu chego na oficina, o cara fala assim, é aquele ali seu carro? Eu falei, é. Vê se está bom. Eu falei, não, está ótimo. Está perfeito. Coisa linda. Bonito. A tinta da mesma cor. Toma um cafezinho, uma água. Eu fui lá tomar o cafezinho, a água, pensei, agora é que vem a dolorosa do bolso, agora é que vem. Mandou tomar água, aí eu já vim falando com ele, olha, o que eu tenho é cheque pré-datado. Naquela época era cheque pré-datado. O que eu tenho é cheque pré-datado. Não tinha cartão de crédito, não. Cartão de crédito era só para os classe alta, média alta. Falei, e era um cheque pré-datado, porque não tinha dinheiro na conta, não. Tinha que pré-datar ele para correr atrás, para depositar, o cheque bater sem fundo e você não ficar sujo, amém? Era assim. E ele disse assim, eu não estou te cobrando nada. Eu não sei aonde eu estou com a cabeça, mas está aqui a chave do seu carro e some aqui. E eu voltei novamente e falei, vem cá, mas eu não já falei para você sumir daqui? Mas o bom, sabe o que é, irmãos? Eu fiquei 4 horas murmurando. E depois levei mais umas 4. Pedindo perdão, Senhor. E dizendo, muito obrigado, Senhor, porque tu tem me ensinado. Amém? Não deixa as prisões da vida deixar você perder o foco e de desenvolver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Desenvolva, querido. É com lágrimas. É com tristeza. É mesmo não entendendo nada. Ou quase não entendendo nada. É chorando, não entendendo nada, sem a resposta de Deus, sem a resposta de nada. Mas desenvolva o talento que está no seu coração, na sua vida, que Deus custou a vida de Jesus para te dar. E aí você vai ver que vai ficar tudo mais leve. Porque se tivesse de José passar mais 4 ou 5 anos ali, ele ia passar tranquilamente.
Porque no coração dele, ele já era grato ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque fiz alguma coisa. Ajudei esses dois aqui. Pelo menos um recebeu a notícia boa e o outro recebeu a notícia ruim. Mas isso não era com ele, amém? Ame o Senhor intensamente. Vai tomar uma xícara de café? Agradeça o Senhor pelo café que você tem. De preferência, toma sem açúcar. Porque o açúcar não faz bem, não. Principalmente essa refinada aí. Não ora pela refinado, não. Ora pela demerado. Isso. Essa é melhorzinha, amém? Só para descontrair. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos uma noite de paz e de bênção. E não deixe esse bate-papo cair por terra, não, amém? Desenvolva aquilo que Deus tem para a sua vida.